E com muito sofrimento terminei de assistir agora a entrevista de Joyce Hasselman à Jovem Pan. E ela é a personificação, melhor do que ninguém, desse fenômeno que eu sempre falei para vocês, que direita no Brasil nunca existiu, amigo. Essa pseudo-direita que se apresenta aí, isso é uma farsa, sempre falei para vocês desde o começo dos meus canais. Não acredite quando falam que o Brasil é um país de direita agora, porque não é. Isso é uma farsa, eu já mostrei para vocês desde o princípio. E mais, falei para vocês que isso ia ruir como um prédio em frangalhos, uma vergonha, ia se esboroar essa falsa nova direita. Não está dando outra, está cada vez mais claro isso. E eu já vim alertando vocês muitas e muitas vezes das causas pelas quais isso está acontecendo, né? Bolsonaro permite que muitas pessoas cheguem perto dele para dar um boost na campanha dele para se tornar presidente. Muita gente vem querendo se aproximar com aquele ideal de família nuclear, conservadorismo e tal, que não está nem aí, na verdade, para isso, né? E depois é natural que esse casamento não siga adiante, né? MBL, Frota, Joyce, eu podia ficar o dia inteiro nomeando aqui. Mas Joyce Hasselman é um exemplo consumado desse negócio, porque a hipocrisia não tem tamanho, não tem limite. Foi ela, eu não esqueço, eu tenho memória boa, foi ela que defendeu Bolsonaro. Quando o prédio começou a ruir, quando o pessoal começou a pular do barco, como eu disse que ia acontecer, quem que estava do lado dele? Aí começou a se desentender com os filhos, começou a colocar problema no filho do Bolsonaro, quer dizer, o presidente não, o problema são os filhos dele. Eu sou Bolsonaro de carteirinha, fazia dancinha de Bolsonaro. Eu não esqueço, senhora Joyce Hasselman, eu tenho boa memória, o povo pode esquecer, mas eu não esqueço não. E na verdade, isso não me espanta, eu sempre falei para vocês, essa pseudo-direita ia ruir e era natural. São pessoas despreparadas, são pessoas que não entendem nada de história, que não entendem nem de política e estão lá, dando seus pitacos. Eu vou trazer aqui algumas falas da Joyce Hasselman para mostrar, para exemplificar para você esse pessoal que se diz de direita, como que ele se apresenta de verdade. Quem são esses caras? Joyce Hasselman, falei para vocês, sempre se colocou do lado de Bolsonaro. Agora que o prédio começou a ruir, cai fora. Então, até onde vai essa lealdade? Vamos ler algumas passagens aqui dessa entrevista e vamos ver como que é esse, qual que é o pensamento político dela. E de história, né? Qual que é o conhecimento dela de história? Vamos começar. Logo no começo ela diz o seguinte: essa já senta o pau no Bolsonaro e naqueles que o elegeram, né? Você, maioria do Brasil, que votou no Jair Bolsonaro. E depois eu vou fazer minhas considerações, depois de ler as frases dela, de como que chegamos nesse estado de coisa, né? Fica até o final do vídeo, a gente vai falar disso. Agora eu vou ler um pouquinho do que ela disse. Essa gente que se diz de direita, mas não é de direita, é reacionária. Falando sobre os bolsonaristas, sem entender nada de história, né? Sem entender absolutamente nada de história. Porque olha o que ela diz, que essa gente que se diz de direita, mas não é de direita, é reacionária. Quanto erro histórico aqui, dona Joyce Hasselman. Olha que frase ignorante com respeito à história. O que é mais de direita do que o reacionarismo? Aquele processo que acontece depois da Revolução Francesa, daqueles camaradas que querem defender a monarquia, grande santa aliança que acontece. Isso é reacionarismo, né? Então, quando ela diz essa gente que se diz de direita, mas não é de direita, é reacionária, olha a imbecilidade de uma frase dessa, né? E tem gente que leva a sério, né? Vamos ler mais aqui, ó. Estão querendo destruir a direita racional de verdade. A direita verdadeira não é isso. Falando sobre a violência que aconteceu ali no protesto. Ela está colocando a bandeira dela, né? Ela quer puxar essa pseudo-direita para o campo dela, né? Vai chamar de gado, vai chamar de gente irracional, que segue, até bolsochavismo ela vai chamar, né? Mas quer puxar esse pessoal para o lado dela. Eles estão querendo destruir a direita racional, a direita de verdade. O que é direita racional no Brasil, senhora Joyce Hasselman? Não existe direita no Brasil. Existe gente boa, existe gente de bem, existe gente conservadora, mas que não é representada. Você está entendendo? Esse pessoal não pode ser de direita e se entender de direita, porque a grande massa não sabe o que é direita, não sabe se classificar no espectro político, certo? Hoje em dia ainda tem gente que debate o que é esquerda e o que é direita, né? Tem gente que não consegue entender isso. E não por culpa das pessoas, por culpa do sistema de ensino brasileiro, por culpa daqueles que querem que o povo permaneça ignorante. Por isso que as pessoas não sabem exatamente o que é direita e esquerda, certo? E você, com toda clareza, não sabe, né, dona Joyce Hasselman? Vamos ler mais uma aqui, ó.
De novo ela disse, isso aí não é direito, isso são reacionários. Meu Deus, isso me dá uma agonia ler um troço desse. Vamos ver se São Paulo vai querer ficar alinhado à esquerda, ao bolsochavismo ou à direita racional. E quer dizer, é um mundo de fantasias da Joyce Hasselman, né? Vamos ver se São Paulo vai querer ficar alinhado à esquerda, ao bolsochavismo. Aí já chama Bolsonaro de esquerda, une ele a Chaves. É uma confusão, é um mundo da Lululândia aqui que não dá para entender absolutamente nada que ela quer dizer. Alguém do Pânico a questiona, né? Tá, mas você está fazendo seu jogo político, o Bolsonaro está fazendo o jogo político dele. Aí ela vem, nunca houve um presidente na história que fez tanta lambança quanto o Jair Bolsonaro, olha que agonia que me dá. E eu não estou nem defendendo o Bolsonaro aqui, esse vídeo não tem nada a ver com isso. Eu tô trazendo para vocês a hipocrisia, não é só ela, né? Toda essa pseudo-direita é tudo uma farsa, né? É gente querendo voto fácil. Agora, isso aqui é para exemplificar o que eu sempre falei para vocês, que não é novidade nenhuma para vocês que são inscritos do canal, né? E aí, alguém no Pânico, eu gosto muito do Pânico, por isso que assisti a entrevista, não foi por causa dela. Me chamou a atenção. Quando disseram assim, ó, então quem é contra você é gado. Você não acha que é errado isso? E eu justamente falando para vocês, né, que nesse momento ela estava sentando o pau em quem era bolsominion, que era bolsonarista e tal. Quem é contra você é gado, não é errado isso? Se há quem concorde com o Lula, eu respeito. Não é disso que eu estou falando. É dessa gente que faz perfil falso, que agride, e também pela internet. Essa gente não é racional. Essa gente está roçando a linha da bandidagem. Desse gado que eu estou falando. Não é de gente séria que eu estou falando. É dessa gente maluca da internet. Olha só, né? Olha o jeito de dar um tiro no próprio pé. Porque a grande massa de quem votou nela com certeza veio justamente pelo Bolsonaro, quem agora ela está chamando de gado, de gente maluca da internet. Se você votou na Joyce Hasselman porque ela estava aliada com o Bolsonaro e você acreditava no Bolsonaro pela sinceridade dele, pela boa vontade, pelas boas intenções, pela simplicidade, olha quem que você virou. Que legal, né? O jeito de tratar o seu eleitor. E aí, inclusive, vão dizer, o pessoal do Pânico, né? É a mesma coisa chamar de bolsochavismo e o cara te chamar de Peppa Pig. É quarta B. Eu adoro o pessoal do Pânico, né? Com a brincadeira deles, eles trazem muitas verdades à tona, né? E aí ela diz, eu despertei com toda essa história, né? Porque, é claro, tem uma inconsistência cruenta aqui nas palavras dela, né? Entre o que ela dizia, eu sou Bolsonaro 100% de carteirinha, e o que ela está dizendo agora, não é? E aí perguntaram para ela, quando é que foi o momento dessa mudança, né, desse acordar seu? Foram os filhos do Bolsonaro? Aí ela diz, os filhos foram um fator fundamental, a interferência do presidente em favor dos filhos, as coisas ficaram muito claras. Ela vem agora como uma grande defensora da moralidade, né? Quer dizer, eu não me alio a isso, eu comecei a ver que os filhos, não sei o quê, mas lá atrás estava pulando junto com ele, dançando junto com ele, em favor de um Brasil sem corrupção, né? Agora ela é o grande estandarte do combate à corrupção. E aí já vem, porque você vê, peraí, há uma inconsistência nisso aqui, porque o pessoal começou a pular fora, mas ela ficou do lado do Bolsonaro. Como que funcionou isso? Olha o que ela diz para explicar esse negócio, no mínimo suspeito, né? Eu queria sair antes, mas tinha a reforma da presidência, eu estava alinhada com Paulo Guedes. Depois dela ter sido feita, eu entendi, agora eu posso me libertar. Que vergonha, né, de ver uma mulher falando uma coisa dessa, uma mulher que dançava junto com o Bolsonaro, que se dizia 100% Bolsonaro. Não, porque eu queria a reforma da Previdência, agora eu descobri que podia me libertar, né, depois que a reforma passou. É uma vergonha ver um troço desse. Mais uma dela. Continuo na defesa desse baluarte, em defesa contra a corrupção. Continuo ao lado do Sérgio Moro. É para mim um grande ícone, um grande símbolo contra a corrupção. E acredito em cada palavra do que ele diz. Uma parte do Brasil vai para o lado do Sérgio Moro. O que ela quer? Ela quer puxar de novo, ela quer se escorar. Joyce Hasselman, tá na cara. Não para aí, ó. Meu sonho era que o Moro viesse como presidente em 2022. Tá na cara que tá querendo surfar em outra onda. E aí, de novo, o presidente prometeu acabar com a lambança, mas está fazendo parte disso aí. Pior que com Lula e Dilma. Aí, pior que com Lula e Dilma. Pior que com Lula e Dilma
Será que é mesmo? Será que a lambança está pior no Brasil agora? Ele disse, né? Eu sou Serginho do coração, Sérgio Moro. Eu sou Serginho do coração. Antes estava no coração dela o Bolsonaro, agora está o Serginho, né? Olha o que sobrou, falando sobre quem apoia o governo. Olha o que sobrou no governo, essas figuras caricatas. Então, gente, você que ainda apoia o Bolsonaro, e eu não estou entrando nem no mérito de quem apoia ou quem não apoia, eu só estou falando, se você apoia, você, para Joyce Hasselman, não é nada mais que uma figura caricata, né? Isso é o que sobrou para o governo, figuras caricatas. Aí o pessoal do PAN, que eu gosto muito do pessoal de lá, diz o seguinte: mas esses caras que votaram em você, Joyce, olha só, que tapa de luva de pelica, não é? Aí ela diz, não, esses votaram no Eduardo Bolsonaro, não votaram em mim não. Então para Joyce Hasselman, quem votou nela foi a direita racional. Agora, quem que é essa direita racional, eu não faço absolutamente a menor ideia, né? A gente não pode julgar esses que votaram em mim com essas pessoas. A gente não pode misturar esses que votaram em mim com essas pessoas que fazem barulho na internet, né? Não dá para misturar, claro que não, né? O que votou nela é a direita racional, né? O eleitor que votou na Joyce, que sempre combateu a corrupção, esse está do meu lado. Eu não vou fazer discursinho político para ganhar mais 230 mil votos. Eu não vou defender um projeto familiar de poder. Mas é uma vergonha, não é? Aí perguntaram sobre o gabinete do ódio. Quando foi que caiu a ficha para você sobre o gabinete do ódio? A existência do gabinete sempre foi algo comentado aqui de pessoas próximas ao presidente. Já tinha ouvido reclamações, aí ela cita várias pessoas, né? O Onyx Lorenzoni, etc, etc. Então ali dentro do palácio, todo mundo sabia da existência do gabinete do ódio. Antes da eleição eu não tinha tanta noção disso. Quando eu saí do governo e vi todo mundo falando contra mim, comecei a ver os robôs, comecei a ver que o gabinete do ódio, os que ficam dentro do palácio, não era um grupo de meninos malcriados, não é como muito se pensava, fazendo memes, fazendo um levantamento, vimos que é muito mais do que isso. Então perceba que, olha só, quer dizer, enquanto está com Bolsonaro, é Bolsonaro 100%, é Bolsonaro de coração. Depois que sai, não basta dizer, tive um acordar, mas diz que desde o começo eu já via muitas coisas, já escutava gente falar, mas eu não queria me pronunciar porque tinha a reforma da Previdência, que era muito importante para o Brasil, por isso eu não falava nada. Mas agora eu tive um libertário, eu senti que era chegada a hora, né? Então, gente, aqui estão algumas passagens, não vou nem ler mais passagem nenhuma sobre o que aconteceu, foi uma vergonha essa entrevista aí e perdi uma hora aí da minha vida assistindo esse troço. Mas, de qualquer forma, quis trazer um vídeo para vocês para exemplificar aquilo que sempre vim falando para vocês. Direita no Brasil não existe. Vamos entender o que eu disse desde o começo, como a situação se criou no Brasil. Bolsonaro era um cara que sempre quis ser presidente, é um cara ignorante, certo? Um imbecil, ele não tem leitura, certo? Mas ele tem um bom coração. Isso eu sempre falei e continuo falando. Ele é comandado pelos outros, certo? Pode até colocar ministros que sejam especialistas em área, mas você precisa ter uma noção do que está acontecendo em cada área. E o Bolsonaro não tem isso, então ele é comandado como gado, certo? E para chegar onde chegou, o que ele tem que fazer? Ele tem que se aliar a outras pessoas. O que o povo gostou, a grande massa gostou no Bolsonaro? Não necessariamente o conservadorismo moral dele, mas gostaram da simplicidade, né? O povo se identifica, foi claro o exemplo do Lula, né? Antes do Bolsonaro, o povo se identifica com um cara simples, com um cara humilde, com um cara que parece com ele próprio, né? Que come leite condensado na colher, né? Que sai de Havaiana, de bermuda. Então o povo se identificou com ele, com a sinceridade, com a simplicidade do Bolsonaro, né? E muitos, uma direita em potência, uma direita latente, que não tem representatividade absolutamente nenhuma, porque, como eu falei, não existe direita no Brasil, nunca existiu. Então, quer dizer, por pouco tempo existiu o Dr. Enéas, né? Mas, coitado, não teve toda a exposição que deveria ter tido. E aí você tem uma massa que começa a ir para trás do Bolsonaro porque quer mudar e vê nele uma mudança efetiva do caos em que está, sob o qual está submerso o país. Muita gente vê Bolsonaro crescendo em popularidade, começam a se aproximar, né? Vocês sabem que eu não preciso citar nomes, surfam na onda e aí começa. Depois que estão lá,
começam a cair fora e mostrar as verdadeiras garras, né? Frota foi o primeiro, você teve o Dória, o MBL, a Joyce, que levou um tempinho, mas foi, agora o Moro. Então, quer dizer, eu sempre disse para vocês, isso não passa de uma direita de ouropel. Parece que é direita, mas na verdade não é direita absolutamente nenhuma. É o Bolsonaro, simplesmente, que tem conceitos morais conservadores, simples, claro, de alguém do interior. Se você for hoje uma fazenda, você vai ver muita gente simples, muita gente de direita conservadora, de direita no coração, não de direita porque tem convicção naquilo que diz, naquilo que acredita, né? Mas porque fala de coisas naturais, certo? Família nuclear, não? Conservadorismo natural de qualquer pessoa. Então Bolsonaro é esse tipo de cara, com sua simplicidade, com sua humildade, seu jeito de ser, cativou muita gente no Brasil inteiro. E muita gente dessa escória política que aí temos surfou na onda e depois pulou fora, né? E era inevitável que isso acontecesse. Assista, se você ainda não assistiu, meu vídeo do Memento Mori sobre a fragmentação total da direita, que eu postei lá atrás e falava desse fenômeno que ia acontecer com mais e mais potência e está acontecendo agora, cada vez mais e mais, como eu falei lá atrás. A história sempre se repete, gente. Abra seus olhos e entenda, direita no Brasil não existe. Torçamos para que um dia possa existir, porque agora existe só vergonha.